Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Rodrigues e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica. Quais são os efeitos? O que é que a gente pode observar quando uma corrente elétrica atravessa um condutor elétrico? Eu, nessa aula de hoje, vou falar aqui de 5 efeitos. O primeiro efeito é o efeito Joule, também conhecido como efeito térmico. O segundo efeito é o efeito luminoso. O terceiro efeito é um efeito chamado efeito magnético. O quarto efeito é um efeito químico. E o quinto efeito é o efeito fisiológico. Eu quero lembrar, se você ainda não está com o seu livro aberto, você está em falta comigo, tá bom? Pegue seu livro e coloque lá na página 74. É claro, eu estou falando do seu livro de Física 3 do Buongiorno, tá bom? Pegou seu livro, abriu na página 74, vem comigo aqui. Vamos falar de efeito, cada um de cada vez. Efeito Joule. Professor, esse efeito Joule, ou efeito térmico, o que é ele? Onde é que eu posso observar ele na natureza ou na minha casa? Veja, o efeito Joule é justamente o efeito que ocorre quando uma corrente elétrica passa por um condutor elétrico e surge aí um pouco de calor. A temperatura do condutor costuma subir. É claro que esse efeito pode ser desejado ou indesejado. Quando a gente vai fazer o dimensionamento de uma instalação elétrica de uma casa, você não deseja que essa fiação, que ela aqueça. Na verdade, se ela aquecer, é provável que a instalação elétrica, esse circuito elétrico, foi mal dimensionado. Porém, em alguns casos, esse efeito de aquecimento do condutor ele é desejado, ele é projetado. Eu quero trazer aqui, por exemplo, um caso muito comum e provavelmente tem na casa de todo mundo aí, um chuveiro elétrico. Dentro de um chuveiro elétrico você vai encontrar a peça principal aí responsável pelo aquecimento da água que você toma seu banho cedinho antes de ir lá assistir a nossa aula de física lá no CPM. Beleza? Então o que é que acontece? Dentro do chuveiro, um dia se você tiver a oportunidade de ver alguém fazendo a manutenção no chuveiro elétrico da sua casa, você vai observar o quê? Você vai observar o técnico que está fazendo a manutenção, ou a pessoa da sua casa responsável por isso, retirando essa pecinha, quando ela está estragada, é claro. Qual é o papel dessa pecinha, como é que ela funciona? Olha, essa pecinha aqui, ela é apenas um filamento muito longo e bem enroladinho, tá bom? Ela é feita de um material específico que tem uma alta resistência elétrica. Esse tema, resistência elétrica, vai ser tema da nossa próxima aula. Mas a resistência elétrica, de maneira ainda abreviada, eu quero te dizer que é justamente a dificuldade que uma corrente elétrica tem de passar por um condutor. Então, resistência elétrica tem a ver com a dificuldade, uma propriedade que vai medir a dificuldade que uma corrente elétrica tem de percorrer um condutor. Quando uma corrente elétrica tem dificuldade de percorrer o condutor, ela acaba arrastando ali os elétrons e essa corrente de elétrons passa ali com alguma dificuldade e isso gera o quê? Gera calor. Então o que acontece dentro lá do seu chuveiro é que esse filamento aqui, ele aquece devido à passagem da corrente elétrica. O nome desse aquecimento devido à passagem da corrente elétrica é efeito Joule ou efeito térmico, tá bom? Esse é justamente o primeiro efeito, inclusive você pode ler mais detalhes desse efeito lá no tópico 2 da página 74, é o primeiro efeito, tá bom? Então qualquer dia desse, quando você estiver observando alguém fazer a manutenção do chuveiro da sua casa, pode observar que vai ter uma pecinha, talvez não exatamente como essa, mas bem parecida. Até porque os resistores elétricos, que é o caso desse dispositivo aqui, eles são muito parecidos, tá bom? O que muda é só o formato ali, talvez o formato da base, mas de maneira geral, essa espira aqui é sempre muito parecida. Legal? O segundo efeito que a gente elencou aqui é o efeito luminoso. Tá lá o efeito luminoso, ainda na página 74 do livro do Buongiorno. Você percebe aí, inclusive, uma série de lâmpadas chamadas lâmpadas fluorescentes. São lâmpadas aí que, é claro, hoje estão cada vez mais em desuso. Hoje a gente utiliza mais lâmpadas de LED, mas, porém, entretanto,
o livro aí traz de maneira muito apropriada uma série de lâmpadas aí, lâmpadas fluorescentes. Professor, como é que funciona a lâmpada fluorescente e o que é que ela tem a ver com efeito luminoso? Veja só, toda lâmpada fluorescente ela tem aí um bulbo. Umas mais antigas eram assim, né? Tem um encaixezinho aqui, mas é claro que o princípio de funcionamento das lâmpadas fluorescentes é sempre muito semelhante. A que você tem aí no livro do Buongiorno são umas que o bulbo assim parece um espiral, mas enfim, eu não sei desenhar, vou desenhar uma lâmpada fluorescente do tipo reta, assim, do tipo cilíndrica. Como eu disse, o funcionamento é bem similar, né? Bem parecido. Então o que é que você tem? Dentro aqui desse bulbo, você tem aí um gás sob baixa pressão. É qualquer gás, professor? É não, rapaz. Tem que ser um gás que tenha alguma propriedade de condução elétrica. Ele tem que ser um gás, não pode ser qualquer gás. Então, por exemplo, nós temos gases que a gente chama eles no mercado de vapor de mercúrio, tem de vapor de sódio, tá bom? Então não é qualquer gás. Você tem um gás que tem alguma propriedade para poder conduzir a eletricidade. E o que é que acontece? Esse gás aqui ele está sob baixa pressão. Esse gás está confinado aqui nesse bulbo sob baixa pressão. E aplicado aqui nesse gás uma diferença de potencial. E essa é aplicado aqui, né, nos terminais da lâmpada uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial cria aí uma corrente. E quando essa corrente atravessa esse gás sob baixa pressão, ela faz com que surja aí luminosidade. Ocorre o quê? A transformação da energia elétrica em energia luminosa. Ocorre a transformação da energia elétrica na energia luminosa. Tá bom? Então é isso que acontece de maneira resumida. Se você quiser ainda mais detalhes sobre como é que ocorre o efeito luminoso nas lâmpadas, né? O que é que ocorre lá quimicamente, lá dentro mesmo, molécula a molécula, eu sugiro que você dê uma lidinha. Ainda lá na página 74 tem aí um parágrafo todo dedicado ao efeito luminoso. Mas de qualquer maneira o que você tem é justamente isso. Você tem um bulbo e dentro desse bulbo você tem um gás sob baixa pressão. Esse gás não é qualquer gás, ele tem que ter alguma propriedade de condução elétrica, ele tem que ser pelo menos um pouco, ter essa característica de condutor elétrico, tá bom? E nos terminais aqui, que ficam nas extremidades, nesse caso de lâmpada, no outro caso, também é bem parecido, mas enfim, nos terminais aí dessa lâmpada é aplicada aí uma diferença de potencial que faz surgir uma corrente, elétrica. E essa corrente elétrica, conforme ela vai passando por dentro desse gás sob baixa pressão, ela vai transformando a energia elétrica em energia luminosa. Inclusive, o que eu estou usando aqui nesse momento, nesse cômodo aqui, são justamente duas lâmpadas fluorescentes. Essa lâmpada aqui mais branquinha, né, que tem essa luz mais branquinha. Normalmente, só pela coloração da luz você já pode chutar o tipo de vapor que tem. Com certeza você já estudou em química lá esse tipo de fenômeno, né? Conforme você faz experiência lá, porque quando cai um pouquinho de água com sal lá no fogo da cozinha, porque que a labareda fica amarela, né? Dependendo do elemento químico. Então é mais ou menos isso. De acordo com o elemento químico, né? De acordo com a natureza do gás que está confinado aqui sob baixa pressão, você tem mais ou menos a coloração da luz que vai sair. Era muito comum a gente ter aquele vapor de sódio, né? Vapor de sódio, as lâmpadas fluorescentes que tinham ali em seu bulbo vapor de sódio, elas tinham uma luz assim mais amarelada. Você já deve ter estudado isso lá em química. Mas aqui para a física, basta que você saiba que o efeito luminoso é justamente o efeito que ocorre quando uma corrente elétrica percorre um gás sob baixa pressão e nesse trajeto aqui, nesse movimento aqui, vai transformando energia elétrica em energia luminosa, em luz. Tá bom? Vamos agora para o efeito magnético. O que é que a gente pode falar sobre efeito magnético? Eu quero que você aprenda, e isso é uma coisa que serve tanto indo como voltando. Se você tiver um condutor aqui, imagina que isso é um condutor, um fio elétrico, tá certo? E você submeter ele à passagem de uma corrente elétrica, tá bom? Uma corrente elétrica está passando aqui. Eu quero que você saiba que ao redor desse condutor vai surgir um campo
eletromagnético. Legal? Tá lá na página 75. Na página 75, inclusive, tem uma ilustração. Que se o editor tiver de bom humor, queria que ele colocasse aqui, se ele estiver bem disposto, que colocasse aqui justamente a figurinha que tem lá na página 75. Tem lá assim, efeito magnético. Então o efeito magnético é justamente isso. Quando você tem um condutor e nesse condutor há uma corrente elétrica, ou seja, vários elétrons estão passando aqui por dentro desse condutor, e é isso que caracteriza a corrente elétrica. Lembra? O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons. Então, quando esses elétrons passam aqui pelo condutor elétrico, faz surgir um campo eletromagnético. E é justamente isso que ele chama de efeito magnético. Legal? Beleza? Vamos falar agora sobre o efeito químico. Efeito químico. O que seria efeito químico? Com certeza, ou você já fez aí lá na 8ª série, na 7ª série, ou já viu alguém fazer aquela experiência assim, ó, de colocar um copo com água, colocar ali um copinho com água, colocar ali umas 2 colheres de sal no copinho com água, ou seja, dissolver um sal aqui, fazer uma solução de água e sal, colocar lá uma pilha, né? Uma pilhazinha assim de 1,5 volt. Você já deve ter feito isso lá em química, né? Ou até em ciências mesmo. Enfim, e fazer um circuito para acender uma lâmpadazinha daquelas, tipo de pisca-pisca, né? Qualquer coisa, quando a gente voltar de aula, eu faço esse experimento aqui. Mas o fato é que se você mergulhar as 2 extremidades do fio, aqui é uma lâmpada, tá, gente? Na próxima aula, inclusive, eu vou tocar nesse assunto aqui, ó. Como é que a gente representa de maneira mais técnica os dispositivos que fazem parte, os componentes que fazem parte de um circuito elétrico. Eu ainda estou representando assim, ó, uma pilha, eu estou desenhando uma pilha, uma lâmpada, eu estou desenhando mais ou menos uma lâmpada. Mas na próxima aula eu já vou dizer, né, já vou explicar, desenhar inclusive, como são representados de maneira técnica, como é que vai vir na sua prova do Enem uma pilha, como é que vai vir na prova do Enem uma lâmpada, como é que vai vir na prova do Enem um resistor, que eu falei aqui, né? Como é que vai vir na prova do Enem essa pecinha aqui, o resistor. Tudo isso aqui a gente vai explicar na próxima aula, viu? Não percam. Mas enfim, quando você tem esse tipo de circuito aqui e parte desse circuito está imerso aqui numa solução, por exemplo, numa solução com água e sal, a corrente elétrica vai conseguir percorrer essa solução. A corrente consegue percorrer essa solução, mas ela não percorre assim, sem gerar nenhum efeito. Ela gera um efeito chamado eletrólise. Com certeza você já estudou lá em química esse efeito chamado efeito de eletrólise, tá certo? Qualquer dúvida a mais sobre esse efeito, eu quero que você leia lá na página 75 o que diz sobre efeito químico. É um parágrafozinho de 5 linhas, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou ler para você aqui, para você não ficar achando que eu sou mal, né? Que eu o professor podia ter lido, nem leu. Vou ler aqui rapidinho para você não perder tempo. Ó, quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. Soluções eletrolíticas, com certeza você já estudou lá em química, tá bom? Então diz assim, quando a corrente elétrica atravessa as soluções eletrolíticas, ocorrem reações químicas que conduzem à chamada eletrólise. É um processo muito utilizado em galvanoplastia, que consiste na deposição de revestimento de metais. Cromação, niquelação, prateação e etc. Mas você pode sim analisar o efeito, né? Esse efeito da eletrólise justamente numa solução de água mais sal. Tá bom? Como eu disse, já prometi aqui, quando a gente voltar de aula presencial, me cobre que eu vou fazer essa experiência com vocês aí na sala para vocês verem. Dá para perceber essa eletrólise acontecendo. E aí lá na sala de aula eu posso explicar para vocês, porque vão surgir umas bolinhas aqui, ó. Quando você estiver fazendo, você vai ver, vai surgir umas bolinhas. Você vai perguntar, professor, essa água está fervendo? Eu vou dizer, não, camaradas, não é fervura que está acontecendo aí não. Não é que a água nem vai chegar perto do ponto de ebulição.
para poder entrar em fervura, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo ali é uma outra magia, né? Uma magia da ciência que com certeza me cobrem, que eu vou explicar lá na sala. Agora não. Na sala eu te explico por que vão surgir aí bolinhas. De qualquer forma, eu já joguei o spoiler aí, né? Vão surgir umas bolinhas aqui. Mas isso, de qualquer maneira, espero apenas que você consiga absorver que o nome desse efeito aqui, que surge quando a corrente elétrica passa por uma solução eletrolítica, o nome do efeito que surge é efeito químico. Legal? Está lá na página 75 do nosso livro do Bogiorno. E esse efeito aqui, espero que nenhum de vocês já tenha sentido, que é um efeito muitas vezes muito doloroso. É o efeito fisiológico. Esse é o efeito que acontece quando uma corrente elétrica percorre, por exemplo, o seu corpo. Muita gente conhece, por exemplo, como choque, né? Você deve conhecer alguém aí que já tomou um choque. Não é qualquer choque, é um choque elétrico. Inclusive, é um efeito que, além de doloroso, é muito perigoso. Por isso é importante a gente, já que a gente está falando sobre eletricidade, é muito importante que a gente mantenha sempre os cuidados necessários quando for lidar com a eletricidade. Por isso que o tempo todo eu estou dizendo assim, se você estiver observando alguém fazendo a manutenção do chuveiro da sua casa, espero que a pessoa que faça essa manutenção seja uma pessoa especialista, né? Não seja um curioso, porque com certeza é muito perigoso. O nome do efeito, o choque, por exemplo, o choque elétrico é um efeito fisiológico. É o efeito que acontece ali quando a corrente elétrica passa ali por exemplo, por o seu corpo, né? Mas pode ser por o corpo de um animal, enfim, um animal de outra espécie que não seja um ser humano. Ainda assim, é um efeito fisiológico. E professor, o que é que esse efeito provoca? Bom, pode provocar dor, queimadura, pode provocar morte, enfim. Esse é o efeito fisiológico, tá bom? Pessoal, essa aula é uma aula bem curtinha, era só para a gente falar sobre os efeitos, e eu queria que você já desse uma olhadinha aí, se não for pedir demais, que você já desse uma olhadinha aí nesse texto, que está lá na página 76, um pequeno texto, viu? Página 76, o nome do texto é assim, ó, choque elétrico. Tem muitos mitos sobre o choque elétrico, muitos mitos, né? E como a gente está estudando ciência, é importante que a gente não fique baseando as nossas opiniões em mitos. Por isso, eu gostaria que você lesse, lá na página 76, esse texto chamado choque elétrico, que não é um texto só para o conhecimento acadêmico, é um texto para que você aplique aí na sua vida, no seu dia a dia. É um texto que vai trazer aí muitas informações, talvez você faça coisas arriscadas aí na sua casa e ainda não se deu conta, tá bom? Então leia o texto chamado Choque Elétrico lá na página 76 e, se possível, resolva aí, por gentileza, esses dois questionamentos que tem lá no finalzinho da página 76, que tem dizendo assim, agora responda, tá certo? Então fico por aqui, até a próxima aula. Valeu!